Olá, pessoal! Agora, de fato, nós vamos iniciar o nosso conteúdo do nosso curso sobre medicações. E nesse primeiro momento eu vou trazer aqui e vou falar sobre o uso racional dos medicamentos, né? Que eu acho que é super importante a gente saber o que é isso, né? Quando a gente toma um medicamento racionalmente, né? O seu uso ele é racional é quando a gente sabe que ele o paciente tem uma condição de saúde, uma doença, e ele precisa tomar um medicamento numa dose, num horário adequado. Isso é o uso racional, né? Vou dar um exemplo. Seu José, ele tem problema de colesterol e ele precisa tomar simvastatina, um comprimido, às 9 horas da noite, com um copo d'água. Então, isso é um uso racional. A gente sabe a finalidade, a gente sabe a dose, a gente sabe o período. Isso é racional. E o uso irracional é o contrário, né? Porque o uso irracional ele é compreendido no mundo como um problema público, né? Um problema de saúde, um problema de nível mundial, né? Acredita-se a Organização Mundial da Saúde, ela trouxe até um dado bem interessante que eu estava lendo, que fala assim, ó, que mais da metade de todos os medicamentos que são prescritos, dispensados e vendidos de forma inadequada, eles são prescritos e vendidos de forma inadequada, e que metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente. Então, é a mesma coisa que o médico vai lá dar um tratamento, o seu José não toma aquela simvastatina todas as noites, antes de dormir, às 9 horas da noite, um comprimido com um golinho d'água. Então, isso é um uso irracional. Só que o uso irracional do medicamento, ele vai acarretar em problemas, né? E esses problemas, eles serão problemas de saúde, primeiro, iniciando, e também problemas financeiros. Então, se tu recebe uma dose, ou se tu ganha uma dose, né, de uma farmácia popular, é sim um gasto de saúde pública se tu não utiliza ele da maneira correta, se a gente não compreende o que é o uso racional do meu medicamento, né? Então, sabendo disso, nós já sabemos o que é o uso racional do medicamento, nós vamos falar de... Eu vou te ensinar a trazer alguns passos de como medicar o idoso. É diferente, né? Porque quando é com a gente sabe que se tem um problema, uma dor de cabeça, o médico já te falou, ó, se tiver uma dor de cabeça, uma enxaqueca, tu sabe que tu tem que tomar um comprimido de paracetamol e passando a dor de cabeça, não toma mais, só quando vier a dor de cabeça. Então, sabe, tu vai lá, pega o teu paracetamol e toma. Ok. Mas quando é o idoso, né? Como medicar o idoso? Isso daí gera muita dúvida, né? A gente não sabe. Tem alguma regra? Então, eu vou trazer aqui uns passos que eu anotei para vocês para falar, que é o quê? Primeiro, crie rotina. O idoso, né? Assim como a criança, precisa de rotina. Então, precisa de criar uma rotina, inclusive, além de uma rotina para o banho, mas uma rotina para fazer as alimentações, uma rotina para as atividades. Ele precisa de uma rotina do medicamento. Então, ele vai acordar, vai saber que às 7 horas da manhã ele precisa tomar tal medicamento. Depois, ele vai saber que vai ter o almoço. Antes do almoço, ele precisa tomar outro medicamento lá, conforme a prescrição médica. Então, ele sabe disso. Então, isso é criar rotina. Na cabecinha dele já vai saber. Ó, acordei. Então, vou ter um medicamento. E por mais que às vezes ele não lembre, mas aquilo como se torna uma rotina, vai ser, o ideal para ele, né? É o ideal que o idoso tenha essa noção, né? Essa percepção. Não oferecer medicamentos se o idoso estiver dormindo, se ele estiver sonolento, se ele estiver com o olho fechado, não ofereça medicamento ao idoso, né? A gente não pode deixar o seu José lá deitar na cama e dizer, ó, às 7 horas da manhã tem um remédio, abre a boca, né? Deixa ele deitadinho na cama, não quer incomodar porque ele vai seguir dormindo depois. Não, você pega o seu José, posiciona ele de uma maneira correta, põe ele sentadinho e dá um medicamento para ele com um golinho d'água
E isso é uma maneira correta, isso vai evitar que criem outros problemas, caso ele tome o remédio, se afogue. Então, vamos evitar isso daí. O segundo, a terceira é o quê? Posicionar ele sentado, né? De uma maneira confortável. Então, a gente tem que pensar que o idoso é diferente da gente, né? O idoso ele precisa ter um cuidado maior. E por mais que seja lógico para nós, não é para o idoso. Então, a gente precisa manter essa rotina, até porque fazer com que ele tenha uma noção de que todos os dias, quando acorda, tem que tomar o remédio tal. Ele sabe que vai almoçar, antes tem que tomar o outro remédio. Então, isso ajuda ele a manter a adesão a esse tratamento, né? A compreender que ele está num tratamento e ele precisa fazer essa adesão. Porque muitas vezes a adesão do tratamento, ela ocorre de uma maneira... envolve outros fatores e a gente precisa saber por que ele não quer tomar aquele medicamento. E às vezes realmente uma questão de ele tá depressivo, ele tá recusando aquele medicamento e isso causa para quem cuida. É complicado, a gente sabe que é complicado, porque a gente sabe que tem que tomar, mas a gente sabe que ele não quer e a gente sabe o que faz, né? Então, primeiro momento, primeira dica. O idoso tá lá, ele diz, não vou tomar remédio. O que a gente faz? Paciência. Primeira coisa. Paciência, tenha paciência, a gente vai lá, conversa com ele, porque a gente precisa entender que se ele não tá tomando remédio, se ele não quer, tem algum motivo, e a gente precisa entender este motivo. E eu coloquei aqui. Existem alguns motivos possíveis para que ele não queira tomar o remédio, que seria, primeiro, não compreender a razão pelo qual está sendo medicado. Então, talvez o seu José ele não sabe que ele tem um problema de colesterol. Talvez o seu José ele não sabe ou não lembre que ele é diabético, que ele está tomando esse remédio por causa disso. Ou talvez mesmo o seu José ele não se sente doente. Ele acha que ele não tem aquela doença. Eu tô bem, eu não tô com dor, por que eu vou tomar o remédio? Então, ele precisa entender a finalidade daquele medicamento, por que ele tem que tomar esse medicamento. E você, como cuidador, você como familiar, precisa dessa paciência e explicar para ele que o medicamento que ele está tomando agora é porque ele é para pressão alta, mas ele vai dizer, mas eu tô me sentindo bem, minha pressão não tá alta. Não, mas é um tratamento de rotina, ele precisa tomar, assim como de colesterol, ele precisa tomar. Se ele tiver dor, ele vai orientar ele a tomar também. Mas se ele não tiver dor, ele não vai tomar. Explicar para ele quais os motivos, né, que levam ele a estar fazendo uso daquele medicamento naquele momento. Então, o que a gente faz? Diante dessa dificuldade, né, dessa recusa do medicamento, o que a gente faz para o idoso, né? Então, a gente precisa criar formas para lidar com essa situação. Que formas que a gente vai criar? E eu trouxe algumas dicas aqui para vocês, né? Primeiro, ofereça uma pílula por vez, né? Então, da pressão, esse daqui é da pressão, agora esse daqui é do colesterol, esse daqui é da tireoide. Então, ofereça uma por vez, explicando a finalidade daquela pílula, por que ele está tomando aquele remédio. Você também pode conversar com o profissional, né? Se existe a possibilidade de tomar aquele remédio de uma maneira não comprimida, mas tomar de uma forma líquida, também é interessante, porque se for mais fácil para ele tomar de forma líquida, ver se tem a possibilidade, se existe algum remédio naquela composição líquida. Triturar o comprimido também é uma ideia. Pega o comprimidinho, tritura ele, dá na boquinha dele. Agora, outra ideia, pode botar um comprimido junto com a comida, junto com o pão, diluir ele no suco. Então, e toda vez que ele tomar um remédio, faça um elogio para ele, né?
faça uma festa, parabéns, tomou um remédio. Isso daí, agora nós vamos tomar outro. Isso é uma maneira de estimular ele a tomar o remédio, né? Então, fazer com que ele associe que o momento da medicação não é um momento triste, tipo, toma, tens que tomar. Não, pode fazer com que ele associe um momento da medicação com uma sensação positiva, que ele não se sinta mal por ter que tomar aquela medicação, né? Então, esse é o importante, fazer com que seguir esses passo a passos, ter paciência, isso principal, ter paciência e ir explicando para ele, porque a gente precisa para o idoso trazer explicações. Muitas vezes a gente, parece óbvio, né, pra gente tomar um remédio, eu tenho um problema de pressão alta, eu preciso tomar aquele remédio. Ok, pro idoso às vezes não é tão simples assim, né? Ou para ele, hoje ele é simples, mas amanhã quando você for oferecer o remédio, ele vai questionar de novo. Então, cria essa rotina, tenha paciência que tudo vai dar certo, tá? Finalizamos agora aqui esse vídeo e vamos para o próximo. E no próximo nós vamos falar, eu vou falar sobre o que fazer se o idoso tomar o remédio errado.